Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Desembargador Duno Atei das Neves, Srs. Juízes presentes, Srs. Professores, minhas senhoras e meus senhores. Começo por felicitar o Centro de Investigação de Direito Privado por esta realização do maior interesse. Em segundo lugar, permitam-me que diga que eu estou com uma grave arritmia cardíaca, devo ser submetido amanhã a uma cardiopressão e, portanto, a minha voz e as minhas condições não são as melhores, mas tentarei fazer o melhor possível. Em terceiro lugar, direi que, apesar do tema aparecer como conflitos de dever de direitos, eu irei especificamente tratar conflitos de direitos fundamentais. Se me permite, Sr. Desembargador, aproveito algumas das suas palavras para lhe dizer que concordo inteiramente com a ideia de que para juiz só se vai com vocação. Eu tive na minha família um tio-avô que me deu essa lição. Nos anos 30, em termos muito difíceis, foi colocado na Ilha das Flores, as condições eram extremamente difíceis, mas lá se aguentou durante 2 ou 3 anos. De seguida, foi colocado em Fronteira, no Alentejo. Eu fui à missa na primeira semana em que lá esteve, não estava ninguém na igreja, no domingo seguinte a igreja estava cheia. Isso era uma manifestação do respeito que havia pelo juiz. Infelizmente, permitam-me que diga, já o mesmo hoje não se verifica. E infelizmente, permitam-me agora também que aproveite, há algo que deveria ser combatido e não permitido, e que até, em larga medida, eu considero ser inconstitucional. O exercício de funções políticas por magistrados, por juízes. Magistrados do Ministério Público, posso admitir alguma diferença, mas juízes de carreira não admito. Tal como sempre tenho criticado a eleição de 3 juízes do Tribunal Constitucional pela Assembleia da República. Isso também envolve uma espécie de partidarização da magistratura. Mas, entrando no meu tema, como lhes disse, irei tratar de conflitos de direitos fundamentais e irei, numa primeira parte, ler umas páginas do meu último livro sobre direitos fundamentais, em que trato desta matéria, e de seguida, e com mais interesse, com certeza, irei referir-me a alguns conflitos de direitos fundamentais que têm sido submetidos ao Tribunal Constitucional. Começando pela primeira parte, puramente teórica, em que digo o seguinte: porque as pessoas convivem na mesma comunidade e têm igual dignidade, e ainda porque os direitos pertencem ao mesmo sistema, os direitos de cada pessoa têm por limites os direitos das mais pessoas. Artigo 29, número 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o conteúdo essencial de cada direito tem por fronteiras o conteúdo dos outros direitos. O dever de respeito entre as pessoas não impede, todavia, em concreto, colisões de direitos, e também elas surgem no domínio dos direitos fundamentais, entre a reserva da intimidade, da vida privada ou a presunção de inocência e a liberdade de informação, entre a liberdade da expressão e a liberdade da religião, entre os direitos de autor e o direito à fruição cultural, entre o controle de gestão das empresas e o direito de iniciativa económica privada, entre o direito de propriedade e o direito à habitação. Estes são conflitos de direitos diferentes, de pessoas diferentes. De seu lado, pode haver conflitos entre direitos iguais de diferentes pessoas, desde onde a proibição de contra-manifestações como garantia do direito de manifestação, ou a necessidade de tratamento adequado das várias candidaturas eleitorais, com reparação do espaço jornalístico das salas de espetáculos em termos equitativos. Assim como pode haver conflitos de direitos da mesma pessoa. É o caso típico do conflito entre o direito à vida e o direito à proteção da saúde, por um lado, e a objeção de consciência por motivos religiosos, por outro lado. E ainda há, ou pode haver, conflitos entre interesses difusos entre o direito de iniciativa económica e a proteção do ambiente, ou entre o direito de propriedade eleitoral e a preservação do património cultural. Não há soluções a priori, apenas cabe indicar estes pontos de partida. Primeiro, discernir os bens jurídicos subjacentes à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo, aproveitar todas as virtualidades hermenêuticas de harmonização de regras e de princípios.
Terceiro, atender às circunstâncias do caso para aí proceder à concordância prática ou à ponderação. Quarto, considerar os efeitos da solução, quer no âmbito dos factos propostos, quer no do sistema jurídico geral. Não se encontra na Constituição, nem na Declaração Universal, nenhum critério preciso de solução, mas as diretrizes provenientes do Código Civil, artigos 14 e 15, e do Código Civil de 1867, artigos 14 e 15, e do Código Civil de 1966, artigo 355, podem ser formas de apoio nessa tarefa. Em certas circunstâncias, será recusável atender à diferença de bens jurídicos protegidos subjacentes aos direitos. A hierarquia do valor constitucional não poderá ser obliterada, se bem que não funcione só por si, matemática ou automaticamente. E depois desta introdução de caráter teórico, irei referir-me a certos conflitos que têm sido levados ao Tribunal Constitucional. O primeiro e o mais importante, a meu ver, diz respeito à chamada maternidade de substituição. Eu devo dizer que sempre me tenho pronunciado contra a maternidade de substituição por envolver a degradação da gestante a um mero objeto, a um instrumento ao serviço de outro ou outras. Mas, no Tribunal Constitucional, até agora, que eu saiba, só um juiz conselheiro se pronunciou neste sentido. Os demais juízes conselheiros têm admitido a maternidade de substituição. Todavia, tem havido problemas vários que têm sido levados ao Tribunal Constitucional, particularmente o problema de saber até quando a mãe gestante pode querer ficar com o filho. E há dois importantes acórdãos recentes, um de 2018 e outro de 2019, em que a matéria foi tratada. E, a meu ver, bem tratada, no sentido de se entender que a gestante tem o direito de manter a criança até o momento em que foi contratada a entrega da criança ao pai ou ao casal que beneficiário da gestação. E vale a pena ler, se me permitem, alguns passos do Acórdão 225/2018, em que muito claramente, já agora, permitam-me que concordo com o Sr. Desembargador a respeito da extensão, muitas vezes excessiva, dos acórdãos dos tribunais. Também se verifica no Tribunal Constitucional. Eu, que sou obrigado a ler praticamente todos os tribunais constitucionais, às vezes perco-me na leitura devido à, diria, cupidez de matérias que querem pôr, querem colocar, querem dizer, mostrando grande classe, grande cultura, mas que muitas vezes não tem nada ou tem muito pouco a ver com a questão fundamental. Mas neste acórdão que vou agora referir, ao acórdão 225/2018, dizem-se, há expressões que me parecem inteiramente concordantes com, pelo menos, se não a inadmissibilidade da maternidade de substituição, pelo menos um limite ao momento da entrega da criança ao pai ou ao casal. Portanto, há páginas de defesa do direito ao desenvolvimento da personalidade da mulher, da gestante, em face do direito à constituição de família do pai ou do casal. E diz, a certa altura, este acórdão: concentrando a atenção na gestante, verifica-se que é a saúde desta que corre a maiores riscos e durante mais tempo e é a ela que se vincula a suportar a gravidez e o parto, depois deste entregar a criança aos beneficiários. Para a gestante, o seu consentimento cobre um significativo período de tempo, durante o qual o seu corpo e a sua saúde psicológica e emocional vão sofrendo alterações várias. Em termos funcionais, e como mencionado, a validade jurídica de qualquer uma das obrigações essenciais do contrato de gestação pressupõe a validade e a eficácia do consentimento prévio da gestante, sob pena da dignidade desta ficar comprometida. Por isso mesmo, o seu consentimento traduz o exercício do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade, com referência a cada uma das fases do processo de gestação de substituição.
Já para os beneficiários, depois da recolha das gametas exigidas e da concretização da transferência uterina, o eventual passo atrás no que se refere ao seu consentimento já não pode interferir com as aludidas obrigações essenciais do contrato. O caráter vinculativo do seu consentimento justifica-se em razão de tais obrigações recaírem sobre a gestante, não sobre eles. O eventual desistência do projeto paternal que assumiram inicialmente apenas poderia culminar, caso a gestação de substituição fosse bem sucedida, numa entrega para a adoção. Assim, e diferentemente do que acontece no caso da gestante, o consentimento dos mesmos não está necessariamente conexionado com o exercício de direitos fundamentais. Aliás, como referido anteriormente, os beneficiários não têm o direito fundamental à procriação por via da gestação de substituição. Esta última corresponde não só a uma solução do legislador no sentido de possibilitar a concretização de um projeto parental, de outro modo não seria viável. E mais à frente diz este acórdão. Do ponto de vista da gestante, o que legitima a sua intervenção na gestação de substituição é a afirmação livre e responsável sobre a paternidade, um modo de exercício do direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade consagrado no artigo 26, número 1 da Constituição, que em última análise se funda na sua dignidade. Ora, tal direito tem de ser assegurado ao longo de todas as fases em que se desdobra o processo de gestação de substituição, celebração de contrato, aplicação das técnicas de procriação medicamente assistida, gravidez, parto e entrega da criança aos beneficiários. Consequentemente, quer a insuficiência de informação eventualmente viciante do consentimento inicial da gestante, quer a alteração posterior e imprevisível de sua vontade, a razão de vicissitudes ocorridas durante a gestação ou o parto, justificam a possibilidade da ocorrência de situações não consideradas no consentimento por ela previamente prestado e, por isso mesmo, incompatíveis com a afirmação da sua personalidade. Ou seja, tendo a gestante deixado de querer continuar o processo de gestação de substituição, tal como delineado no correspondente contrato, deixa também de poder contender-se que a sua participação em tal processo corresponde ao exercício do seu direito de personalidade. Portanto, neste importante acórdão, tal como o anterior acórdão de 2000, o superior acórdão 465 de 2019, de 19 de setembro, bastante recente, o Tribunal Constitucional, embora admitindo a gestação de substituição, estabelece como limite a vontade da gestante e como limite o momento da entrega da criança nascida ao casal beneficiário. Isto é para mim tanto mais chocante quanto é certo que em Portugal existe um Instituto da Adoção e esse Instituto da Adoção poderia perfeitamente servir para pais sem crianças obterem a realização da sua personalidade ou a constituição de família. Esse é o primeiro caso e o mais importante que queria aqui salientar. Mas há mais 2 ou 3 casos, ou 3 ou 4 casos, de decisão do Tribunal Constitucional em que também questões de conflito de direitos se puseram. Um desses casos tem que ver com a investigação da paternidade, mas aí há acórdãos do Tribunal Constitucional que, salvo o devido respeito, me parecem algo contraditórios. Tudo tem que ver com prazo para a impugnação ou para a investigação da paternidade. A meu ver, o que seria correto seria não haver prazo, mas o Tribunal Constitucional, em alguns acórdãos, tem admitido o prazo de 10 anos como limite para a ação de investigação da paternidade. Também aí, o que está em causa é, por um lado, o direito ao nome, o direito à identidade pessoal da criança, do filho, e o direito dos pais ou do pai à sua intimidade ou ao seu direito de não ter a sua família afetada. Também há aí acórdãos interessantes que valeria a pena estudar com bastante interesse. Passo agora outro acórdão que diz respeito à liberdade religiosa. Um acórdão também relativamente recente, de 2013. E leio o que escrevi na minha crónica de jurisprudência que fazia na revista O Direito.
O artigo 14, número 1, a linha A e a linha C da Lei 16 de 2001, de 22 de junho, Lei de Liberdade Religiosa, atribui aos trabalhadores, em regime de contrato, o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que sejam prescritos pela confissão religiosa, quando trabalhem em regime de flexibilidade de horários e quando haja compensação integral do respectivo período de trabalho. Uma trabalhadora em regime de turnos recusou-se, invocando sua confissão religiosa, a trabalhar a partir do pôr do sol de sexta-feira, quando o seu turno se iniciava, e a prestar trabalho suplementar no sábado, pelo que foi despedida. Tendo recorrido judicialmente, nem a primeira instância nem o Tribunal da Relação lhe deram razão por não considerarem verificados os requisitos do artigo 14 da Lei 16 de 2001. Por isso, acabaria por interpor recurso para o Tribunal Constitucional por ser essa norma contrária aos princípios da proporcionalidade e da igualdade. O Tribunal, pelo Acórdão 544 de 2014, de 15 de julho, interpretou as normas em causa no sentido de incluírem também trabalho prestado em regime de turnos, por conseguinte, concedeu provimento ao recurso. Trata-se de um muito longo acórdão em que a relatora mostra um minucioso conhecimento quer da jurisprudência nacional e europeia, quer das implicações da liberdade religiosa na doutrina da relação de trabalho, sem, no entanto, invocar a vinculação das entidades privadas aos direitos, liberdades e garantias. Vale a pena transcrever os prazos conclusivos. A partir do momento em que se entende que o direito à liberdade religiosa do trabalhador não se mostra confinado à sua liberdade interna e que a proteção constitucional é mais ampla do que a mera garantia contra tratamentos discriminatórios, a ponderação in caso da estrita configuração do exercício daquela faculdade contida no direito de liberdade religiosa do trabalhador em face dos outros direitos e interesses constitucionalmente relevantes, revela-se desconforme com o programa constitucional de proteção da liberdade de religião. Desde logo, o juízo de ponderação feito pelo Tribunal recorrido entre os direitos e interesses em presença aponta para a prevalência do direito do livre de iniciativa económica, da liberdade da organização empresarial sobre o direito de liberdade religiosa, com claro sacrifício desta, sem que se vislumbre de que modo pode ser afetada a organização empresarial, o tempo de trabalho e a liberdade do trabalhador, sempre e em qualquer caso, em que essa organização não tenha contemplado a possibilidade dos trabalhadores terem um horário variável de entrada e saída. Pois, sendo esta interpretação conferida ao requisito da flexibilidade do horário, então conclui-se que só nestas circunstâncias pode-se exercer a liberdade religiosa do trabalhador, nós temos o artigo 14 da Lei da Liberdade Religiosa, o que reduz o universo dos trabalhadores abrangidos a uma ínfima parte do universo dos trabalhadores subordinados a um horário de trabalho, sendo este um elemento determinante da própria relação laboral subordinada. Assim interpretados os requisitos previstos nas alíneas A e C do número 1, artigo 14 da Lei da Liberdade Religiosa, revelam-se de limitadíssima aplicação, abrangendo apenas as situações em que o trabalhador exerce sua atividade numa organização em que haja sido estabelecido um regime flexível para o horário de trabalho, isto é, com variação no horário de entrada e da saída por razões estritamente gestionárias, de acordo com os direitos e interesses, até forma entendidos, prevalecentes da entidade empregadora. Ora, diz ainda o acórdão, a proteção constitucional do direito à liberdade religiosa procura realizar-se na possibilidade real e não apenas virtual de exercício desse direito ter lugar também perante entidades empregadoras a quem se inclui o Estado na posição de Estado empregador e as entidades privadas, não podendo ignorar-se que desse exercício possa resultar colisão com outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos, como é o caso ponderação do legislador e a criação de condições para a realização do direito de liberdade religiosa em face desses outros direitos, não poderá, contudo, consubstanciar a prevalência destes na situação de possível conflito de que ela resultem. Isto sem que observe o princípio da proporcionalidade das restrições que se entendem necessárias e justificadas ao direito de liberdade religiosa dos trabalhadores para a realização desses outros direitos aqui traduzidos na liberdade de iniciativa económica privada.
continua ainda o Tribunal. É que uma interpretação da lei consentânea com a Constituição, que protege os termos expostos à liberdade religiosa dos indivíduos, não pode deixar de considerar incluídas no conceito de flexibilidade do horário, salvaguardada a possibilidade de compensação de trabalho não prestado em certo período, todas as situações em que seja possível compatibilizar a duração do trabalho com a dispensa do trabalhador por fins religiosos, operando-se assim a acomodação dos direitos fundamentais do trabalhador. Nesta abertura da leitura da norma legal em causa, em linha com a ampla proteção conferida pelo legislador constitucional ao direito de liberdade religiosa, não pode deixar-se compreender a organização de trabalho em turnos, que por sua configuração rotativa e variável, designadamente quanto à afetação de trabalhadores a cada turno, possibilitaria, em caso, a acomodação das práticas religiosas dos trabalhadores por efeito de dispensa de trabalho, certos períodos de dias ditadas por crenças professadas, sem prejuízo da compensação devida à prestação efetiva de trabalho. Outros regimes poder-se-iam considerar abrangidos por aquela previsão legal, designadamente os regimes de horários desfasados, de tempo parcial, de jornada contínua ou de isenção do horário, previsto no Decreto-Lei 259/98, para a administração pública no âmbito das relações jurídico-laborais privadas, o trabalho a tempo parcial para os trabalhadores com responsabilidades familiares, artigo 55 do Código do Trabalho, o regime de isenção do horário previsto no artigo 218, também do Código do Trabalho, não se ajustando nestes exemplos. Assim, porque não seria constitucionalmente admissível a interpretação normativa conferida às alíneas A e C do número 1 do artigo 14 da Lei da Liberdade Religiosa, ou consubstanciar uma compressão desproporcionada da liberdade da religião, consagrada no artigo 41 da Constituição da República Portuguesa, justifica-se por referir uma decisão interpretativa ao abrigo do disposto no artigo 80, número 3 da Lei do Tribunal Constitucional, devendo o Tribunal recorrido adotar a interpretação que se julgou conforme à Constituição e assim reformular em conformidade a solução encontrada para o caso concreto em julgamento nos termos da legislação aplicável. Portanto, prevalência da liberdade religiosa sobre a organização do trabalho. Um outro caso interessante em que, no entanto, o Tribunal Constitucional não se pronunciou no sentido de inconstitucionalidade, mas sim pronunciou-se no sentido de uma adequação dos direitos em presença. Era um caso seguinte. No Acórdão 475 de 2013, de 29 de agosto, julgou o Tribunal Constitucional o recurso interposto pela Câmara Municipal de Óbidos, terra com riquíssimo património histórico e arquitetónico, da deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que lhe havia determinado abster-se de remover a propaganda eleitoral de certo partido com vista a eleições municipais e promover uma alteração do edital relativo aos locais destinados à fixação de propaganda eleitoral, no sentido de ser clarificada a natureza adicional que aqueles locais têm, de acordo com o regime legal e constitucional que caracteriza a atividade de propaganda. Segundo se vê no acórdão, surpreende-se na matéria de discussão dos autos linhas de valoração que, assumindo evidente projeção constitucional, implicam a ponderação e conciliação de direitos e liberdades potencialmente conflituantes. De um lado, o direito à fruição cultural, a que corresponde o direito de preservar, defender, o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural, incumbindo especificamente ao Estado promover a salvaguarda e a valorização desse património. Artigo 78 da Constituição. Do outro lado, a liberdade de expressão e a liberdade de propaganda políticas, que não radica, artigos 37, número 1 e 113 da Lei Fundamental. Pois, neste específico ângulo de análise que se deverá perspectivar, não apenas a concreta questão sobre o só, como todo o quadro legal aplicável, sendo certo que claramente decorre da diversidade dos direitos legais, dos diplomas legais referentes para a sua apreciação, linhas de força comuns que, pese embora a sua aparente expressão, que conferem uma identidade comum, trazendo depois, afinal, soluções de compatibilização que não afetem o núcleo essencial de cada um dos direitos em confronto. O artigo 40 da Lei Eleitoral para os órgãos das autarquias locais expressamente reconhece a todos os candidatos, partidos políticos, coligações e grupos proponentes o direito a efetuar livremente e nas melhores condições a sua propaganda eleitoral, que inclui toda a atividade destinada, direta ou indiretamente, a promover candidaturas, seja dos candidatos, dos partidos políticos situados dos órgãos, dos agentes, das coligações, dos grupos de cidadãos proponentes ou quaisquer pessoas, e atento a publicação de textos ou imagens que exprimam ou reproduzam o conteúdo dessas atividades.
Por outro lado, recai sobre as entidades públicas um especial dever de neutralidade e imparcialidade no decurso do processo eleitoral, sendo-lhes particularmente exigível, nesse período, a não adoção de comportamentos suscetíveis de obstar a efetivação de princípios imperantes em matéria eleitoral, designadamente no domínio da propaganda eleitoral. O exercício da liberdade de expressão enquanto meio de manifestação da mensagem política, propaganda política, assumindo um relevo particularmente sensível no quadro de um Estado de Direito democrático, está, contudo, sujeito a condicionalismos impostos pela necessidade de salvaguarda de outros direitos e valores constitucionais. Assim, a Lei nº 97/98, 17 de agosto, que regula a fixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda, expressamente condiciona a sua admissibilidade, mesmo em locais ou espaços de propriedade particular, à observância de normas em vigor sobre a proteção do património arquitetónico e do meio urbanístico, ambiental e paisagístico. Dispõe, por o seu lado, o número 94 do citado diploma legal, na parte relevante, que o exercício das atividades de propaganda deve prosseguir os seguintes objetivos: não provocar a obstrução de perspectivas panorâmicas ou afetar a estética ou ambiente dos lugares ou da paisagem, não prejudicar a beleza ou enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de ser classificados das entidades públicas, sem proibir, em qualquer caso, a realização de inscrições ou pinturas murais em monumentos nacionais, de edifícios religiosos, sedes de órgãos de soberania, de regiões autónomas, de autarquias locais, tal como sinais de trânsito, placas de sinalização rodoviária, entre quaisquer repartições de edifícios públicos, centros históricos, como tal declarados ao abrigo da competente regulamentação urbanística. O caso concreto do Tribunal não vislumbrou, no entanto, qualquer indício que permitisse sustentadamente considerar que, através da propaganda em causa, se tivesse causado prejuízo à beleza ou enquadramento de monumentos nacionais, edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas. Cresce que, não se questionando o relevo cultural da Vila de Óbidos, confirmado por sucessivos atos de conhecimento, proteção e valorização que visavam, tantas vezes, do património cultural, o certo é que qualquer decisão que veda em absoluto o exercício da liberdade de propaganda política, pelo menos ora em discussão, não se figuram só por si suscetíveis de causar influência ou correspondentes valores, configura uma restrição desnecessária e desproporcional a um direito fundamental, liberdade de expressão, propaganda política, assumindo um efeito prático verdadeiramente abalativo que afeta o núcleo essencial de um tal direito incompatível com a sua particular fisionomia jurídica constitucional. Portanto, admitindo propaganda eleitoral, mas obrigando ao respeito de certas regras. E estes eram os três primeiros acordos que queria citar e relativamente aos quais manifesto a minha total concordância. Já pelo contrário, relativamente ao último acórdão que vou citar, respeitante desculpa, mas tem tantos papéis que às vezes torna difícil encontrar o que interessa. Verifico, eu não trouxe esse acórdão, que lamentavelmente troquei os acórdãos, mas é um acórdão do Tribunal Constitucional no tempo da chamada jurisprudência de crise, em que o Tribunal Constitucional admitiu a chamada contribuição extraordinária de solidariedade. A meu ver, esse acórdão, que se fundou na ideia de sustentabilidade entre gerações, esse acórdão viola gravemente o direito à segurança económica dos cidadãos e, particularmente, não deixa de ter em consideração
que a sustentabilidade entre gerações, não apenas entre as gerações de hoje e as gerações da amanhã, daqui a 20, 30 ou 40 anos, os direitos das gerações futuras, a sustentabilidade entre gerações envolve todas as gerações presentes hoje, quer as mais novas, quer as menos novas. E, portanto, sacrificar em nome da proteção das gerações mais novas, as gerações mais velhas, presentes, vivas hoje, afigura-se uma violação clara do direito à segurança económica consagrado na Constituição. Não tenho aqui o acórdão que gostaria de citar, mas é, em suma, esta a ideia que eu tenho sobre esse acórdão. Portanto, para terminar, como viram, o Tribunal Constitucional tem sido muitas vezes chamado a decidir conflitos de direitos, algumas vezes tem decidido muito bem, na minha opinião, como aconteceu no caso da liberdade de informação e de propaganda eleitoral e o direito à fruição cultural, ou da liberdade religiosa, ou do direito de iniciativa económica privada, como decidiu, admitindo a gestação de substituição no caso do prazo para a gestante não entregar a criança ao casal beneficiário, ou como tem decidido em alguns casos de direito de investigação da paternidade e de liberdade ou direito à honra e à intimidade do pai, mas há ainda um trabalho que deveria ser feito, que eu ainda não fiz, acerca da jurisprudência constitucional em matéria de direitos fundamentais, em matéria de conflitos de direitos fundamentais. A matéria de conflitos de direitos tem sido, sobretudo, estudada no campo do direito civil. Há particularmente uma obra da Elsa Vaz Sequeira sobre essa matéria, mas no campo do direito constitucional ainda não tem sido suficientemente estudada. E, portanto, deveria haver, desde logo, um estudo aturado da jurisprudência para se chegar a conclusões adequadas. Peço desculpa pela modéstia da minha intervenção e muito obrigado.